Ou uma testemunha de Jeová recebe tratamento envolvendo transfusão de sangue, ou ela vai morrer. Provavelmente você já recebeu essa narrativa, e se você acreditou nela, sinto muito em te falar, mas você caiu no conto do vigário. Geralmente, essa narrativa é trazida aqui nas plataformas sociais por opositores, como as caça-likes, os tonhões, os mercenaudos. As caça-likes são aquelas blogueirinhas que não têm conteúdo nenhum. E como o conteúdo dela não tem relevância, não tem algo proveitoso, ela se apoia num sensacionalismo. E qualquer notícia que tiver é, engajando no momento, em qualquer assunto que estiver em alta, ela vai falar simplesmente para angariar a atenção de vocês, porque em si o conteúdo dela é fraco. Então ela tem que sair espalhando esse tipo de desinformação enquanto faz a sua skincare. O mercenário é aquele personalidade gospel, que ele quer atrair um maior número de seguidores, então ele espalha desinformação com sensacionalismo, e esses seguidores, posteriormente, eles vão comprar o cursinho dele. Ele é convidado para podcast, para falar em cultos, em missas, no caso do cultos, né, acho que os evangélicos não falam missa. E os mercenários, desculpa, e os tonhões são aqueles que são dignos de dó, pena mesmo. Eles têm aversão ao conhecimento, eles não gostam. Qualquer tipo de assunto que você for trazer para eles, eles rejeitam, eles vão pegar sempre o assunto mais disponível que critica o sistema de Jeová, ele vai aceitar. Ele não gosta de conhecimento, ele ama a teoria da conspiração, esse tipo que você já conhece. Esses opositores que trazem desinformação, eles atuam contra os seus próprios interesses e os interesses daqueles que estão ouvindo eles. Por quê? Digamos que um dia você precise de um tratamento. Qual tratamento você prefere? Um tratamento que você tem mais chances de vir a falecer ou um tratamento que você tem mais chances de sobreviver? É disso que nós estamos falando. Por exemplo, essa é uma sustentação oral, uma defesa que as testemunhas de Jeová elas estão fazendo no STF para garantir o tratamento sem transfusão de sangue. Esse tratamento é qualquer tratamento, esses métodos, na verdade, que substituem a transfusão de sangue? Não, nós estamos falando de um padrão ouro. Simplesmente métodos que são recomendados pela OMS e já foram aderidos em diversos países. É, isso mesmo. Logo neste mesmo vídeo eu vou soltar a defesa feita pela advogada da Associação das Testemunhas de Jeová, mas antes eu gostaria de apresentar para vocês alguns números de um estudo que foi feito na Austrália com 600 mil pacientes. E eu gostaria de apresentar para vocês que tem ainda essa ideia, esse fake instalado na mente de vocês que sangue salva vidas. Este é um estudo emitido pela OMS, Organização Mundial da Saúde, onde relacionou esse programa, métodos não transfusionais, com a diminuição de 28% da taxa de mortalidade daqueles que o recebem. Então, esses opositores são um verdadeiro desserviço. Agora eu deixo com vocês as sustentações orais da advogada da Associação das Testemunhas de Jeová, que fará uma belíssima defesa, o porquê que o tratamento sem transfusão de sangue, ele tem que estar contido no SUS. Deve o Estado brasileiro custear tratamento médico sem transfusão de sangue na rede pública de saúde em razão de convicção religiosa? Entendemos, Excelência, que a resposta deve ser afirmativa, por pelo menos 3 motivos. Primeiro, como minha colega até já explicou, transfusão de sangue não é o único tratamento para anemia e hemorragia. A Organização Mundial da Saúde recomenda fortemente esse programa e esse protocolo não transfusional, o PBM. O PBM, ele trata a anemia e o sangramento gerenciando o corpo do próprio paciente. E a OMS preconiza que o PBM deve ser considerado como tratamento padrão ouro. Por quê? Porque quando comparado com a transfusão de sangue, reduz as taxas de mortalidade, AVC, infarto e também tempo de internação hospitalar. O segundo motivo, Excelências, é porque todos os insumos e procedimentos do PBM estão previstos nos normativos do Ministério da Saúde e nas listas oficiais do SUS.
como Rename, Renem, SIGTAP ou PME. Inclusive, já existem algumas iniciativas bem-sucedidas de implementação do PBM em alguns entes federativos. Por exemplo, no ano de 2017, o Estado do Ceará criou o PBM como política pública de saúde. O PBM está em fase de implantação no estado do Pará, no Espírito Santo e aqui no Distrito Federal. E, recentemente, iniciou-se estudos de implementação do PBM no estado do Maranhão. Alguns hospitais do SUS já praticam PBM. E a Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, tem se destacado em capacitar profissionais de saúde em PBM. O terceiro motivo, excelências, é que já existem médicos capacitados do SUS que sabem tratar sem sangue. Por exemplo, nós temos, até aqui mesmo nessa assistência, alguns desses médicos, cirurgiões, cardiologistas, hematologistas, que praticam a medicina baseada em evidência. Ou seja, são médicos que não ficaram parados no tempo. Médicos que continuam acompanhando o constante avanço da medicina moderna, proporcionando aos seus pacientes o que há de melhor que a ciência médica possa oferecer. Inclusive, eles sabem que, no caso do senhor Eli, é possível fazer a sua cirurgia com os insumos do SUS e sem transfusão de sangue. Nós até acostamos nos autos um plano terapêutico elaborado por um médico especialista em PBM e ortopedista, contemplando os insumos do SUS. Ele está no número de ordem 193. E quais são essas medidas? Uma delas, excelência, é um medicamento chamado eritropoetina. Esse medicamento, ele atua na medula do paciente, estimulando a produção de sangue pelo próprio paciente. A Unifesp até mesmo produziu esse protocolo, trazendo todas as dosagens e prescrição desse insumo que está no Rename para o pré e pós-cirúrgico. Outras medidas seriam, por exemplo, uma técnica que custa, em média, R$100, excelência. Essa técnica da hemodiluição normovolêmica aguda, ela retira parte do sangue do paciente, ele é substituído por expansores de volume, de modo que o sangue do paciente fica diluído. E no ato cirúrgico, poucas hemácias são perdidas. Logo após a cirurgia, aquele sangue do próprio paciente é reinfundido em seu corpo. Um sangue seguro, um sangue limpo. Mas em casos de emergências, se houver uma intercorrência na cirurgia, um sangramento agudo, choque do paciente, a OMS preconiza que o PBM também se aplica em casos de emergência. A Unifesp, excelências, também preparou um protocolo para manejo de sangramento agudo e choque de pacientes. E dentre as várias medidas, uma máquina que está também prevista no Renem, no SIGTAP, ela faz o seguinte, ela aspira aquele sangue perdido da cavidade cirúrgica, do ferimento, limpa, filtra e reinfunde no próprio paciente. Fica evidente, excelências, que realmente é possível realizar essa cirurgia sem sangue com os insumos do SUS no Sistema Único de Saúde.